(2020) Família Oliveira Santana, Ladeira da Baixa do Ovo, Cabula, Salvador, Bahia. Isolamento, pandemia. O quanto de caos nos habita nesse momento? O quanto de certeza permanece inabalada? Cada passo dado nesse solo fértil aponta um caminho para dentro, e esses caminhos se encontram para contar uma história comum, um brado de existência. Como anda a relação com a sua autoimagem? O reflexo no espelho, ainda que sem ser pedido, reflete gerações além de nós e que fazem morada em nossas marcas mais íntimas. Quais os reais impactos na coletividade e nas subjetividades? Quão fortalecido está o senso de comunidade no momento de rupturas abruptas? E o futuro? Ainda cabe no discurso? Será mesmo que futuro sempre coube no discurso de todos? Escuta, impugnação, afeto e cura. Frente ao panorama do ano de 2020, quais significados têm assumido as reflexões sobre negritude para o eu do presente, visando reflexões para o futuro? É muita manga. Agora, quando chegar aí o mês de novembro, vai ser muita manga. Acho que as plantas é minha fortaleza, sabe? E o pé de chuchu, eu trouxe um chuchu do Atacadão, no instante deu isso tudo aí. Foi mesmo assim. Foi mesmo? Eu pedi o rapaz, aí trouxe, plantei. Aí depois, hoje em dia, muito chuchu, muito. Eu venho de Mutuípe. Nasci lá, me criei lá e vim pra aqui aos 17 anos. E trabalhava como qualquer outra criança. Minha mãe me colocou no lugar, numa casa, para poder eu trabalhar e estudar à noite. Eu já vim pra cá com esse trabalho fechado, mas com o pessoal que eu já trabalhava antes. Mas aqui foi totalmente diferente, porque no interior tinha meus pais por perto, mas aqui não, aqui era eu só. Eu tinha que me virar para poder tomar conta das crianças e, ao mesmo tempo, a responsabilidade para mim era muita, porque eu só tinha 17 anos. E tinha que cuidar de muita coisa. E eles me prometeram que eu ia estudar e aqui eu não estudei, porque a folga era de 15 em 15 dias.
ninguém me ensinou a cozinhar, porque minha mãe, ela saía cedo para a roça, eu tinha que ficar em casa, então eu fazia o feijão normal, com algumas folhas que tinha no quintal, que não tinha tomate, cebola, não tinha, aí tinha que cozinhar com as folhas que tinha. Mas foi bem difícil, assim, porque eu aprendi a cozinhar na casa dos meus patrões. Eu acabei saindo de casa muito cedo e aprendi sozinha. Como eu era empregada doméstica, babá, eu aprendi com as cozinheiras fazendo, e eu tomava conta da criança e sempre olhava. Quando os patrões não estavam em casa, eu sempre ia na cozinha e acabei aprendendo. E aos poucos, coisas que eu não sei, eu procuro aprender. Eu acho que se eu pudesse escolher, eu não tinha sido empregada doméstica, porque levou todo o meu sonho. É que você se dedica muito e não é recompensada. Eu acho que é um trabalho como qualquer outro, mas eu não aconselho. Eu me considero a mãe das plantas, porque quando eu tô triste, é com elas que eu acordo de manhã e eu consigo tocar, cuidar, tirar as folhas que estão murchas, e eu consigo carregar minhas energias. E com essa energia que eu consigo ter a cada dia, eu consigo passar para outras pessoas. E para mim as plantas é tudo, tudo. Para mim não importa se a planta é cara, se é barata, se é bonita, se é feia. Para mim o importante é ter as plantas. E eu me considero a mãe das plantas. Então para mim é gratificante ter o meu quintal e ter todas essas plantas. É a minha sobrevivência, é a minha força. Sou filho da cidade de Virataia. Cheguei aqui em Salvador em setembro de 1983 com o intuito de passar apenas 5 dias. Só que esses 5 dias até hoje não chegaram. Fui vivenciando. Hoje eu já estou com 36 anos aqui e pretendo passar mais uns 70. Assim Deus permitir. Como um bom menino vindo da roça, me acostumei com as ondas do mar. A vida já é um problema, viver é um problema, né? E ao chegar aqui, um grave problema. Fui morar emprestada, fui morar com meu irmão, onde tudo começou a me mostrar as grandes dificuldades que eu ia encontrar aqui. Dormi em cima de uma estante como cama. Tive dificuldade em adquirir um salário melhor, mas nada de que eu não pudesse reverter, né? E eu fui lutando e fui deixando isso para trás. Hoje os problemas existem, mas eu procuro saná-los de todas as formas possíveis, honesta e dignamente. Minha filha, ela começou a estudar com 2 anos e meio. Foi um momento diferente na minha vida, porque o que eu pensava para mim tive que passar para ela, estudo. E aí recebi várias e várias críticas, que estava rico, que estava beneficiando dono de escola, que uma criança de 2 anos e meio não tinha como aprender nada, mas isso não me influenciou em nada, porque meu sonho era ver minha filha educada o mais breve possível. E fiz da tripa coração. A cada ano que ela passava, era uma tarefa a mais para mim. Poderia me faltar uma sandália, poderia me faltar um sapato,
mas um lazer, mas para ela e para a escola dela não poderia faltar nada. E foi isso que eu fiz. Enquanto ela estudou em escola particular, em prol disso aí. E graças a Deus, dificuldade teve, mas a gente soube contornar as coisas e ela nos recompensou e vem nos recompensando até o dia de hoje. E espero que seja assim no amanhã também. Porque educar um filho não é fácil, principalmente numa cidade grande, onde você vê ao seu lado tudo que não faz bem, chamando a atenção, e você procurar direcionar a mente daquela criança para dias melhores. E isso não só eu, como a mãe dela também tentou, e estamos tendo êxito em cima disso aí. Eu sou acostumada a, desde muito cedo, sair de casa cedo para trabalhar, estudar e chegar tarde para poder descansar, para no dia seguinte ter energias para estar de pé de novo. Então, e sempre fui muito acostumada com essa ideia de que o trabalho dignifica o homem, né? Então, tipo, sempre tive em mente que eu não poderia parar, que eu sempre teria que estar em movimento, sempre teria que estar na correria, o que a gente chama de correria, porque se eu não estivesse assim, eu não existia. Se eu não estivesse em constante movimento, sem descanso, a minha história não estaria sendo contada de fato, né? Eu estaria fingindo que estaria viva, porque eu estou viva apenas para me movimentar. E foi um momento que trouxe uma crise muito interna, muito forte para mim, porque eu tive que entender de maneira forçada, com esse isolamento forçado, que mesmo sem o movimento, esse movimento não tira a minha vitalidade, não pode tirar a minha sanidade e não tira a minha presença e demarcação no mundo, e que mais do que nunca eu tinha que reprogramar a minha mente, né? Fazer uma reprogramação mental, entender que o meu valor não está relacionado ao quanto eu me desgasto, mas sim ao quanto eu aproveito o meu dia, quanto eu aproveito a minha vida e a quanto a minha relação de respeito e de amor comigo mesma e com meus iguais se relaciona com o quanto eu consigo compreender que eu também mereço descanso, que eu também mereço bem-estar, que eu também mereço ter a cabeça no lugar e que eu também mereço ter tempo para digerir as coisas, que era algo que eu tinha muito forte na infância, ainda tenho, mas que foi se perdendo, né? Com essa inserção dessa necessidade de correria exacerbada. Isso me deixou muito triste, muito deprimida mesmo. Nos primeiros 2 meses de pandemia, para mim era muito difícil sair da cama, para mim era muito difícil abrir a porta do quarto, porque eu me sentia frustrada. Se eu não estou trabalhando, se eu não estou trazendo um retorno propriamente de todos os dias para dentro de casa, eu estou desperdiçando a minha vida. Quando na verdade isso não foi só comigo, isso aconteceu com todo mundo e muitas pessoas se sentiram dessa mesma forma. Isso mostra como nós estamos realmente doentes, né? E naturalizando essas doenças em prol de uma produtividade fabril, uma produtividade fabril e adoecedora. Então, impactou muito nessa esfera psicológica, na esfera emocional, na esfera mental e na esfera física, que eu tive que reaprender a ser eu mesma e reaprender a me amar sem ter esse peso de Aila trabalhadora, Aila correria, que eu mesma coloco em mim a partir do que toda essa naturalização, né, que o sistema traz de você se eximir de si, coloca na sua mente. E dentro do sentido assim de estrutura de família, abalou no sentido de que, querendo ou não, mesmo não faltando nada, né, a gente teve que repensar assim, cálculos, gasto de energia, compras de alimentação, até os deslocamentos que já não são mais tantos, mas quando precisa fazer, como lidar, né, quando você precisa sair de casa para poder voltar, porque meu pai é do grupo de risco, minha mãe mesmo não sendo do grupo de risco, é uma pessoa mais velha, e essa doença, esse vírus é um vírus invisível, é realmente um agente, um adversário invisível. A gente não sabe de fato com quem a gente está lutando, onde a gente está lutando, e quais forças, né, internas e externas a gente tem para reagir a isso e sobreviver a isso. E eu tive que passar por todas essas transformações, ver a minha família também passando por essas transformações e passar realmente por um processo de aquilombamento, né? Primeiro em mim, para poder me acolher,
e durante e depois entre a minha família, para a gente procurar formas de se acolher, procurar formas de se subsidiar e procurar formas de, mesmo com esses impactos todos, vitais mesmo, realmente densos, não permitir que todo esse caos desestruturasse, desfigurasse quem somos enquanto individualidade e quem somos enquanto coletivo, né? Então, impactou nesses aspectos. Como ponto de força, minha família é a base de tudo. Somos pessoas guerreiras, pessoas que estão ali para tudo, que conversam sobre o dia a dia. Temos uma energia muito forte um com o outro. Então minha família, meu Deus, eu não tenho nem explicação. É a base de tudo. Tudo. Penso muito sobre a dificuldade de se sustentar filosofias de abundância em meio a uma lógica, toda ela, estruturada pela escassez. E aqui eu já começo pelo espectro da dificuldade, o que já é um paradoxo. Estou escrevendo há um tempo sobre a minha família. Algo habitual, mas dessa vez num formato diferente. Embora eu saiba que a pessoa de maior propriedade no mundo para contar essas histórias seja eu, o fruto dessa proposta de abundância desencadeia em medo. Medo, aquela deusa, pairando no abismo e me chamando para dançar no vazio. Mas como confiar de mão beijada no vazio, quando o concreto é sempre risco? O risco que penso em correr ao não registrar com merecimento o riso solto de seu Rosival, ao encher um cesto com chuchu do nosso quintal. O risco de não abraçar com maestria a luz e o som que compõem a tranquilidade de Dona Rosângela fazendo seu café. O risco que o vazio traz. O copo cheio que o vazio traz. Ou o vazio mesmo que é a materialização verdadeira da abundância. Qual instabilidade pelo risco seria páreo para a abundância que tenho aqui, nessa terra fértil que posso chamar de nossa? Confio na deusa, danço com ela, mesmo caindo. Pego em sua mão e danço a dança do meu mundo. Ró, Rô, Ila, meu mundo. Na tela, no som, no cesto meio cheio, meio vazio de chuchu. Meu mundo.